E essa amizade de vocês, reza a lenda, tem mais de 30 anos e começa... Começa no palco. Quer dizer, você conheceu primeiro o pai de Débora? Porque o Rogério é um ator, um diretor, um dramaturgo e por muito tempo também ele foi diretor de publicidade, né? É um cara muito bacana, assim, sempre foi muito ativo, tanto no teatro quanto na publicidade. Aí eu conheci, depois eu fui professora da Cíntia, na universidade. A sua irmã mais velha. De teatro. De teatro, Sim. porque ela fazia publicidade e na UniBH tinha uma disciplina que se chamava teatro. E ela foi minha aluna. E aí depois a Debinha veio, toda punkzinha. Eu já conhecia a Yara, né? Você possivelmente conhecia o trabalho de Yara antes de conhecê-la. Porque para mim, assim, eu assisti, eu estava até lembrando disso ontem, assim, eu assisti 2 montagens com a Yara que foram para mim inesquecíveis, assim, e foram parte, eu acho, até da minha formação, assim, como atriz, porque foram coisas que ficaram marcadas, que foi o espetáculo Mão na Luva e o Beijo no Asfalto. Eu lembro de ver a Yara no palco fazendo, muito impressionada. Até que a gente fez um espetáculo juntas. O espetáculo se referia à família Addams. Reza a lenda que ela não precisava se caracterizar, que ela era Javandinha full time. Já era. Eu já conheci a Débora numa muretinha do Colégio Dom Silvério, fumando, assim, um cigarro. Ela só andava de preto. Era meio punk, assim. Existencialista. Incrível, incrível. Com quantos anos? 12 anos. Incrível. Não, e sempre, assim, à frente. Me lembro que ela sempre me ajudava muito em todos os sentidos, assim, principalmente nesse espírito da família Addams. Vamos ver, tem umas fotos da peça. Estamos falando de que ano, vocês lembram? Putz, Nossa, século eu acho XX? que tem... eu Século tinha 16, 16, eu tenho 45, é muito tempo. Faz E a gente... 94, Isso. por aí. E a gente ficou ali. Eu fiquei um pouco nessa personagem pro resto da minha vida. Quando Débora veio, como é que se diz? Fazer o Rio de Janeiro, fazer a Globo, você acompanhou a saída dela para o Rio? Também, né, Débora? Acho que tudo, né? Eu me lembro que quando ela estava fazendo Mel... Foi quando a gente começou a ensaiar. Eu morava no Recife. Isso. E ela ia fazer Lisbela e ela foi ficar lá em casa para ouvir um pouco a prosódia pernambucana. E era muito divertido. Eles pediam uma pizza e falei, vai lá, Mel, atende ali. Eu vi a prosódia do entregador de pizza. Vamos lembrar alguns personagens que o Brasil conheceu e se deslumbrou, ficou hipnotizado por Débora Falabella. Não é comigo que você está brigando, não, Eugênio. E com seu desejo por mim. Perdão, mãe. Perdão por ter batido em você. Por ter falado aquelas coisas horríveis que eu falei. Eu não pensava em nada daquilo. Eu falava só pra maltratar. Só pra agredir mesmo. Não acredito que você tá sentada na minha mesa! Exatamente. Eu tô sentada na cabeceira porque hoje quem vai me servir é você. Vaca! A partir de agora, eu sou a madame e você é minha empregadinha. Anda, me serve que eu tô com fome, não tá vendo? Me serve, eu tô mandando, me serve! Anda, me serve! Eu tô mandando, não tá vendo? Maravilhosa. Eu servia. Melhor. Vamos lá, então chegamos agora ao sucesso Prima Facie. Está em cartaz em São Paulo. Em São Paulo e que outras capitais do mundo? Vocês têm ideia? Porque isso está sendo encenado no mundo inteiro com o mesmo efeito, né? Só essa semana, assim, eu vi Espanha, Argentina, há um tempo atrás, China. Acho que Turquia. China também. Turquia, todos os continentes. Eu acho que está em todos os continentes. Essa Suzy Miller acertou ali, fenômeno, né? Bateu cara. na tecla. Aliás,
É a cara dos nossos tempos, né? A gente está vivendo tempos em que certas coisas estão vindo à tona, afinal. Quem conheceu o texto primeiro? Debinha. Você? Como, Débora? A gente estava procurando uma coisa para fazer juntas e eu lembro desse espetáculo ter ficado famoso também durante a pandemia, porque acho que o National Theatre vendia as peças deles. Eu até falei com a Yara, essa peça é interessante e tal. Eu falei, vamos pesquisar, pode ser bom. Coincidentemente, 2 semanas depois, os produtores da peça, hoje Edson e Luciano, me ligaram, me chamando para fazer a peça, porque eles tinham comprado esses direitos. Sem saber que você tinha tentado comprar. Sem saber. E aí, na época, eles tinham um planejamento, tinham pensado numa pessoa. Eu falei, então não, vamos chamar a Yara. E a Yara chamou toda a equipe de criadores que trabalham com a gente, que são maravilhosos. Estava escrito, né? E Yara, assim, é incrível, né? Uma australiana escreveu, Suzy Miller, em 2019. Aí, de repente, toma o mundo. Como é que você explica, assim, que essa história... que ela tem de tão universal, que chegou nessa hora tão certa? Eu acho assim, que além dela ter uma linguagem, ela é uma craque mesmo, uma dramaturga craque. Mas, infelizmente, a gente está vivendo uma onda, né, assim, crescente e muito aterrorizante, né, da violência contra a mulher em todos os continentes. Aqui no Brasil é uma coisa que é um filme de terror, porque acontece dentro da sua casa. O mundo é realmente perigosíssimo para a mulher. E, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de ter a nossa autonomia. E isso que eu acho que é um barato da personagem também. Porque ela é uma personagem que começa, né, Debinha, com muita autonomia, muito assertiva, muito feliz, em diálogo feliz e livre com a sua sexualidade. Para depois... Muito realizada profissionalmente. A gente pode fazer uma sinopse sem dar muito spoiler, quer dizer, uma advogada que é especializada em defender homens acusados de violência. Também, é uma advogada de defesa, uma advogada criminal. E ela diz que ela não tem, né? Ela fala isso, ela pega quem está na fila. Para ela, todos têm direito à defesa e ela é muito bem criminalista, muito bem sucedida. Há muito tempo que ela não perde um caso e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com um ambiente muito masculino. Mas ela é incrível, ela tem uma liberdade, isso que a Yara falou, e as pessoas até, assim, na peça é interessante, porque você acompanha o público indo junto com essa personagem, até se divertindo com ela, porque ela fala coisas incríveis, a vida de uma mulher, e de repente a fala é trágica. De repente ela vê, exatamente, ela se vê do outro lado, né? Ela passa por um episódio de violência sexual e aí ela se vê como vítima e também testemunha. de uma pessoa próxima, não de um estranho. Também de uma pessoa próxima que é meio a regra, afeto. né? E isso eu acho que é o grande barato da peça também, né? De alguma forma, ele dá um novo conceito para o que é estupro, né? Porque normalmente você pensa em estupro, alguma coisa, né? Alguém que você não conhece, que te pega no meio da noite, né? Que você está num lugar... Não, é o cara que você estava com ele. E aí que de repente você diz não... E ele continua. Vamos então, para a gente ir para o segundo ato, vamos acrescentar aqui ao a nossa conversa uma pessoa que vive isso no seu dia a dia no palco do mundo. É a juíza federal, secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, professora da PUC-Rio, Adriana Cruz. Me chamou a atenção ali uma fala, isso aqui não é a vida, é a lei. E, juíza, são coisas estanques, a vida precisa da lei, mas a lei não explica a vida? Deveriam ser coisas convergentes, né? Eu acho que a gente precisa de normas para estabelecer padrões mínimos de convivência, de civilidade. Mas eu acho que o grande desafio, eu acho que essa é uma sacada assim, na largada da peça, que é o nome, né? Você falava na apresentação, né? Da ideia de evidência, daquela primeira observação. Com a sua experiência, explica pra gente, prima facie, esse argumento usado num julgamento. Eu acho que é essa ideia daquilo que você observa e daquela primeira impressão, né? Daquilo que está evidente. Só que o trabalho do juiz é exatamente duvidar de si, do seu olhar. Porque é óbvio, cada um de nós, vocês me olharam, eu estou olhando para vocês, nós fazemos julgamentos automáticos.
Gostei, não gostei, bonito, feio, alto, baixo. Mas nós não somos a régua do mundo. E o desafio do juiz é calçar sapatos que talvez ele nunca tenha sido chamado a calçar em sua vida. E julgar situações que para ele são totalmente estranhas. Então, nós temos um poder judiciário que hoje ele é majoritariamente masculino. Ainda. Ainda, né? Essas experiências, elas não estão de todo espalhadas em todos os cantos, né, desse espaço de poder. E essa presença feminina, ela é essencial, né, para que a gente traga esse olhar, para que a gente traga essa vivência. Para você ter uma ideia, as pessoas questionam muito, mas tem diferença ser uma juíza mulher, ser um juiz homem? Faz diferença o olhar? Claro que faz, né? Porque a forma como a gente funciona no mundo está determinado pelo que nós somos, ou pelo que as pessoas veem de nós, né? Mas quando tem um crime em que a questão de gênero é central, uma violência perpetrada por um homem contra uma mulher, a justiça busca juízas? Não, não é assim que funciona. A gente tem, né, um sistema de livre distribuição, digamos assim, entre vários juízes que têm atribuição para julgar o mesmo caso. Aquilo é sorteado igualmente, é uma garantia, inclusive, da Constituição, que não haja juízes indicados para casos específicos. Mas o nosso desafio hoje é capacitar esse profissional. Porque, você veja, Pedro, eu me formei... Eu me formei na Federal do Rio de Janeiro, fui das primeiras turmas depois da Constituição de 88. Então, eu me formei num tempo em que o Código Penal, ele protegia, no capítulo dos crimes sexuais, ele protegia os costumes. Esse que era o bem que a lei buscava proteger. Depois houve uma alteração legislativa de pouco mais de 10 anos, em que se mudou esse foco. Então, hoje a proteção é da dignidade sexual, da liberdade das pessoas viverem uma vida sexual sem violência e sem constrangimentos. Então, a gente tem um grande número de profissionais hoje, advogados, promotores, que ainda foram formados naquela compreensão antiga. E a gente mudar esse foco, sabe, assim... Fazer esse navio mudar de curso não é simples. E é interessante o feedback da plateia, né? Porque, como a Débora falava, assim, os números tornam praticamente impossível que num ambiente você não tenha alguém que já tenha passado por algum tipo de violência. E violências não só físicas, né? A violência financeira, a violência psicológica, a violência contra a mulher, ela tem muitas camadas. E a arte, acho que traz esse desassossego, essa possibilidade de tocar, sabe, as pessoas... Claro que hoje a gente tem outras formas de violência, com as redes sociais, com a possibilidade de se expandir, né, as violações de direitos, né? Os meios de comunicação têm essas duas facetas, né? Para o bem, como tudo na vida, né? Pode ter um mau uso. Então, o mau uso também potencializa determinadas violências. Mas, na minha percepção, essa violência sempre esteve aí. Que a personagem, ela sofre a violência e ela vai até os tribunais, né? Ela vai à delegacia denunciar. Isso é uma coisa difícil, né, doutora? Sim, porque são pouquíssimas as mulheres que têm coragem, porque elas sabem que, de repente, elas que vão virar ré, né? De repente, até a própria mídia vai colocá-las, né, objetificadas, né? Sabe disso. Ela não acredita na justiça. Ela, né, tem exemplos de mulheres que foram e que não conseguiram. E que, né, eu acho que a gente também está falando isso na peça, as pessoas saem de lá encorajadas, as mulheres, não saem amedrontadas, porque todo aquele processo, toda aquela trajetória da Tessa valeu para que ela realmente mudasse de lugar. Ela começa, não é, numa consonância assim, com aquele mundo masculino. Sim. Ela tem aquilo, né? Ela tem um assentimento, ela de alguma forma, ela reitera aquele mundo, né, capitalista, masculino, e de repente quando acontece essa virada, ela também se modifica absolutamente. Porque a gente incorpora essas violências, né? Porque a gente quer ser igual, né? As pessoas chegam num determinado espaço, no mundo do direito, que ainda é um mundo muito masculino, a pessoa ela quer se misturar, né? E não é fácil você fazer esse caminho, né, de revisão, assim. Eu acho que a peça ela traz também esse aspecto que é bem importante e a dificuldade mesmo da denúncia, porque infelizmente em muitas situações o assunto passa a ser a vítima e não o autor do fato.
Isso é muito grave, né? Eu acho que, como sociedade, a gente precisa repensar esses caminhos que a gente tem construído. E por isso as vítimas muitas vezes se calam, porque elas sabem que vai se tornar algo sobre elas e não sobre a violência que elas sofreram, né?